Esportivo. Primeiramente, boa tarde a todos, né? Segundo, ontem na live eu não consegui agradecer a diretoria, agradecer a comissão pela oportunidade de estar aqui, de poder fazer parte do projeto. Vim com a expectativa das maiores possíveis. Sei que o momento não é difícil, mas assim como tudo na vida passa, eu tenho convicção que essa fase ruim vai passar. Acredito que um grupo que fez um primeiro semestre da forma que o ABC fez, não fez à toa, então tenho certeza e convicção que a gente vai sair dessa situação. Ô Romário. Não, por favor. Romário, é o seguinte, a lateral esquerda é uma posição que o ABC tem sofrido bastante esse ano, né? Os dois jogadores que estavam aqui, eles tinham características mais defensivas. Queria saber como é que são as características do Romário, se você gosta muito de ir à linha de fundo, fazer cruzamentos, como é que prefere jogar o Romário? O Romário prefere jogar de acordo com aquilo que o treinador pede e o grupo necessita, né? Eu comecei minha carreira como meio-campo e fechei a minha base na Europa, então eu aprendi o lado defensivo primeiro. Acho que todo lateral primeiro ele precisa marcar bem para depois atacar, para dar o suporte, ainda mais no futebol moderno hoje que se joga muito com extremas em cima da linha, então isso dificulta um pouco mais o jogo do lateral de ultrapassagem, mas eu procuro me adaptar àquilo que o professor pede. Se for para que eu jogue numa formação onde eu seja mais ofensivo, eu vou poder contribuir com o grupo da mesma forma. E você, como ala esquerda, você chega a chutar gol, porque o ABC tinha Filipinho, que hoje está no esporte, demonstrou muito. O ABC tinha uma jogada muito forte pela esquerda, que ele batia em gol, chegou a fazer gols. A sua meta também? Não, a minha meta primeiramente é pensar no coletivo, né? Tirar o ABC dessa situação. Fico feliz por tudo que o Filipinho fez aqui no ABC, mas somos pessoas e características de jogadores totalmente diferentes. Eu acho que o Filipinho está em outra equipe, eu acho que ele é passado, eu sou o presente agora, eu não posso me adequar ou querer fazer aquilo que ele fez no ABC, eu vou procurar fazer aquilo que eu posso contribuir. Então, se eu tiver a oportunidade de estar ali na frente, finalizar, fazer gols, eu vou ficar muito grato. Mas não dá para mim afirmar para você o que eu posso fazer dentro de campo. Acho que cada jogo tem o seu jogo, tem a sua história. Eu tenho por característica também de chegar à frente, de finalizar, de bater bolas paradas e etc. Mas eu preciso primeiramente pensar no coletivo, pensar na situação do ABC. Romário, como foi o contato com o ABC? A gente sabe que você trabalhou com o Alan no Cuiabá em 2020, ele falou com você antes, chegou com uma indicação? Sim, ele foi a primeira pessoa que me ligou. Como todos vocês sabem, eu estava empregado no Juventude, não vinha jogando, mas as 5 primeiras rodadas, até trocar o treinador, eu era titular. E ele falou comigo, mostrou o projeto, mostrou que a situação ela não era favorável, mas que o elenco era um elenco muito bom, um elenco competitivo que estava passando por um momento difícil, uma fase ruim. E lembro muito bem da frase que ele disse, ele falou: você sabe como é que é o futebol, você sabe muito bem como que funciona a Série B, 2, 3 jogos ali que você emplaca de vitória, você sai de uma situação desfavorável para uma situação muito favorável, e perguntou se eu tinha interesse. Falei: professor, a gente já trabalhou junto em 2 lugares, a gente já teve acesso junto, sabe que eu tenho um respeito pelo senhor, e se o senhor está falando que o projeto é um projeto que vai ser bom para minha carreira, um projeto bom para minha família, eu aceito sim. E aí depois disso foi super tranquilo, o Gustavo entrou em contato comigo e aí a gente resolveu tudo. A gente sabe que o lateral deixou de ser lateral, é mais um ala, é como se fosse um atacante hoje no futebol moderno, né? E isso aí deu para entender que você colocou aquilo ali, sem fazer nenhuma comparação com um colega que passou aqui, enfim. E que evidentemente é um jogador que joga muito avançado, gosta de finalizar, mas quem vai definir é o seu treinador. Mas eu queria que você falasse também do seu currículo, você passou pela Europa, enfim, para que a gente pudesse definir também. Vamos fazer uma matéria mais ampla, por favor. Você falou agora, por exemplo, de futebol moderno que se usa muito ala, né? Vamos falar algo que aconteceu recente que todos puderam ver. O Brasil do Tite na Copa do Mundo. O Brasil, por característica, sempre teve laterais alas. Se você for pegar no histórico o Marcelo, o Roberto Carlos e etc. Se você for ver todos os jogos da seleção brasileira na Copa recente, tanto o Danilo, tanto o Alexandre, eles foram laterais construtores. Eles jogaram muito por dentro. Então, assim, é difícil hoje você falar como que um ala ou um lateral joga no futebol moderno. Isso vai muito de acordo com aquilo que o treinador tem como conceito de jogo, né? Mas o Romário é aquilo. Passei em clubes onde treinadores exigiam que o lateral fosse um pouco mais
ofensivo. Se você for pegar meus números no Ceará em 2017, eu fui o lateral com mais assistências na Série B de 2017. Naquele ano a gente teve acesso e eu fui o melhor lateral esquerdo da competição, assim como na Série B de 2016, quando eu fui campeão, também fui um lateral bem ofensivo. Já no Cuiabá em 2020, no Curitiba 2021, eu peguei treinadores que gostavam de laterais mais construtores. Então eu tive que me readaptar àquilo que o treinador pedia naquele momento. Mas como eu falei, eu fiz a minha base na Europa, sou um cara que sei defender bem e sei atacar bem. Vou procurar fazer aquilo que o treinador pedir para que eu faça em prol do grupo. Ô Romário, falando aí dessa linha de pensamento do futebol moderno, você citou aí que já também atuou no meio de campo. E o ABC, em algumas oportunidades, sofreu bastante nessa posição com a ausência do Matheus Anjos, né? É um atleta que realmente tem um problema clínico, vem passando por esse processo de recuperação. Dentro de uma necessidade, você realmente se coloca à disposição do Alan ao atuar como meio de campo também, dentro, obviamente, de uma necessidade? Pensando na característica Matheus Anjo, não me coloco, porque aí é um perfil que já foge um pouco daquilo que eu faço. Eu comecei minha carreira como primeiro volante e depois passei para segundo volante. Então, se você colocar que o clube precise dessas necessidades como um primeiro e segundo volante, eu faço sim. Tanto que no ano passado, na Série B, eu fiz 2 jogos como volante com o professor Rafael Guanais e não tive dificuldade nenhuma, apesar de fazer tempo que eu não faço essa função. Então, nessas 2 funções eu me coloco à disposição se for necessário. Tenho certeza que não vai ser, porque temos aqui jogadores qualificados o suficiente para isso, mas na questão do Matheus Anjo aí já foge um pouco das minhas características. Só para complementar, muitos jogadores que jogaram na lateral esquerda na ala terminam enveredando para jogar na meia, por exemplo. É uma tendência de Marcelo no Fluminense e já teve outros no ano passado. Vai lá. Romário, é o seguinte, você falou que além do fato do Alan, você já conhecia ele, né, ele ter passado confiança para vir para cá, teve algum outro fator também que te motivou a aceitar esse convite do ABC? Afinal, você estava no Juventude, né? Eles começaram a Série B também mal, mas emplacaram a sequência de vitórias e agora vieram perder, agora da Tombense. Além, né, da confiança que você tem no técnico Alan, alguma outra coisa também contribuiu para que você aceitasse o convite de vir para o ABC, apesar da situação? Sim, contribuiu. O fator da cidade. Minha esposa, ela sempre teve um sonho de poder morar no Nordeste. E desde que a gente casou, tem 2 anos que a gente é casado, eu nunca tive essa oportunidade de poder proporcionar isso para ela. Então o ABC automaticamente já pôde me proporcionar isso. Mas o fator principal, além da ligação do Ala, foi eu pegar, entrar no site do clube, olhar todos os atletas que aqui estavam e ter a convicção que eu não iria vir aqui e fazer algo normal, que eu estaria vindo para cá para fazer algo diferente, algo que eu pudesse entrar para a história do clube, principalmente nesse momento que o clube se encontra. Então eu tenho a convicção, olhei o elenco, tem muitos atletas aqui de muita qualidade, muitos atletas aqui que são vencedores e aqueles que eu já joguei junto também. Então, além disso, quando saiu matérias nas redes sociais que o ABC tinha um interesse, automaticamente alguns já me ligaram, pô, irmão, vem pra cá, pô, o grupo é bom, o clube é bom, paga em dia, tudo certinho. Então, além de todos esses fatores também, o fato do ABC hoje tá sendo um clube que está se estruturando, um clube que paga em dia, me fez querer vir pra cá. Os jogadores que estão aqui, você disse que analisou o grupo e viu, tá? E agora, com a volta de Wallace também, é um ídolo da torcida, e isso aí é motivar. Então, o seu motivo, a sua motivação é crescer junto com o clube. Exatamente. O que todo atleta busca na sua carreira é um projeto, e o ABC ele está proporcionando isso. É um projeto a longo prazo, um clube que saiu da Série D e chegou na Série B tão rápido, mostra que está sendo feita uma boa gestão, está sendo tudo bem feito, e eu quero fazer parte desse projeto, tirar o ABC dessa situação, primeiramente para depois buscar voos maiores. E como eu disse, é o que todo atleta busca, é você ter esse projeto, e é o que o ABC está podendo me proporcionar nesse momento. Ô Romário, só para concluir, você falou que jogou no Ceará em 2017, não é isso? Se não me falha a memória, o Marcelo Segurado que está chegando, ele era o executivo da época, é isso? Exatamente. O que você tem a falar sobre ele? Foi o nosso executivo em 2017, inclusive foi ele que me ligou em 2017 para ir pro Ceará. Foi juntamente ele com o Robson de Castro, presidente na época, que montou aquele nosso elenco vencedor. Então o currículo dele já fala por si só, é um cara vencedor, fez uma baita campanha aí com Caxias no primeiro semestre e vinha bem agora na Série D. É um cara que conhece de futebol, mas o principal conhece de mercado, é um cara que agrega muito aquele elo entre diretoria, comissão e jogador. Então é um cara que vai agregar muito, tenho certeza que com a ajuda dele a tendência das coisas é melhorarem ainda mais.